Nelo, e claro que a gente não vai ter a resposta agora. Agora é muito mais o Fulham. O Fulham. Não é muita grana, não, o Monique Danello, pelo Paquetá? Então não tem. É difícil, né, a gente avaliar quanto vale um jogador, se vale. A gente já viu, né, vários clubes pagarem montantes que pareciam altos por jogadores e os jogadores renderem muito. A gente já viu clubes pagarem valores mais baixos e esses jogadores se valorizarem muito. Enfim, né, é difícil. Eu acho que não dá para dizer que é uma aposta, porque o Paquetá é um jogador consolidado já, e é um jogador que tá nesse patamar, se enquadra nesse patamar que disse o BAP, né, que é o jogador que vem para reforçar esse elenco, por ser um elenco muito forte. O Flamengo entra, né, numa situação, numa escala que, numa prateleira de X para baixo, não adianta o Flamengo contratar jogadores porque não vai reforçar um elenco que já está nesse patamar, né? Então esse é um desafio de fato quando você monta um elenco desse nível. Para você conseguir reforçar esse elenco, você tem que trazer jogadores de uma prateleira específica. Se você trouxer jogadores de uma prateleira abaixo, você não vai estar reforçando esse elenco, você vai estar só fazendo número para esse elenco. E aí, no fim das contas, para você trazer jogadores dessa prateleira aqui, você entra numa prateleira de grana também específica, que faz com que você entre em competição com clubes europeus, né? A gente está falando de um montante de 41 milhões de euros, a negociação mais cara, né, a contratação mais cara do futebol brasileiro, tinha acabado de se tornar o Gerson, com que pagou o Cruzeiro ali na casa de 27, né, 27, 28 milhões de euros. É muito mais do que isso. Então, o Flamengo, no nível que chegou o seu elenco, pelo que explica o presidente, pelo nosso entendimento de quem está ali convivendo, a gente pode fazer um exercício, né? O Flamengo trouxe um jogador no início da temporada passada, quando o Boto assume, muito baseado no scout e tudo mais, que foi o Juninho, atacante. E o Juninho praticamente não jogou na temporada. Era um jogador ali de 5 milhões de euros que chegava, né, para reforçar o elenco no entendimento daquele momento. E esse jogador não conseguiu ter espaço, ele não conseguiu ter minutos, ele fez alguns gols na temporada, mas colaborou muito pouco. Aí na janela de meio de ano, o Flamengo vai reforçar o elenco trazendo Jorginho, Saul, Samuel Lino. O Flamengo teve que subir de prateleira de valores e de jogadores, né? Trouxe jogadores que teriam espaço em clubes europeus, jogadores que inclusive estavam negociando com clubes europeus, que poderiam não ser de primeira prateleira, era futebol na Turquia e tudo mais, mas que estavam negociando. Então é meio que por aí, né? É um movimento que o Flamengo tem que fazer, é de fato muito dinheiro, como o BAP falou, talvez seja a maior negociação do futebol sul-americano, né, na história, mas a gente está falando de um jogador que até pouquíssimo tempo era titular da seleção brasileira e que pode voltar a ser, que deve estar na próxima Copa do Mundo e que é um jogador, né, já consolidado, embora não tenha títulos pelas opções que fez na carreira, né, títulos relevantes, e é um jogador que é identificado com o clube, que tem toda uma história que faz com que o ambiente possa fazer com que ele jogue muito mais do que ele está jogando, do que ele jogou recentemente, enfim. É um grande debate, né, André? E acho que a gente só vai ter essa resposta concreta quando o Paquetá começar a jogar. Né. Assim, ó, se eu tivesse o dinheiro que o Flamengo tem, eu provavelmente faria essa contratação. Eu acho ele muito bom jogador. Muito bom. Ele talvez não seja esse super craque, talvez não seja. Mas o dinheiro também ele tem valores diferentes para quem tem, né? Você pode chegar assim e falar, pô, você vai comprar, sei lá, tal carro? Vou, é uma opção minha, eu tenho o dinheiro, eu acho que vale a pena. Pô, mas é muito. Mas eu tenho, então aí é questão de escolhas. Eu acho que ele vai chegar no futebol brasileiro voando e E ele André, vai jogar muita bola, Monique. é difícil a gente comparar jogadores, né? Inclusive de posições diferentes. Mas quando o Flamengo fez o movimento de pagar 30 milhões de euros no Caio Jorge, muito torcedor achava que era muito dinheiro. Então, assim, você começa a fazer o exercício, né? E aí os torcedores começam a comparar, ia pagar 30 no Caio Jorge, não pode pagar 45 no Paquetá, enfim. São jogadores diferentes, posições diferentes, mas é isso, né?
é um exercício que se faz o tempo inteiro de será que o jogador vale esse valor todo, né? E é claro que as coisas vão inflacionar quando se trata do Flamengo, ainda mais depois da declaração do presidente, né, do faturamento. Ah, temos 1 bilhão. Eu entrevistei alguns torcedores no Maracanã, o torcedor falou, tem que pagar 41, tem 1 bilhão, tá trazendo um Paquetá, dá para trazer 2 Paquetá. Né, muda a percepção, mas de fato é É. isso, né? A gente só vai ter a resposta para isso quando o Paquetá começar a jogar. Se eu tivesse essa grana que o Flamengo tem, eu provavelmente faria esse investimento. Provavelmente. Eu Eu acho também. que. Agora, se eu tivesse a grana que outros clubes têm, eu jamais faria, porque não daria. Eu preferiria montar um time que eu preciso do que contratar um jogador. Moniquinha, obrigado pela sua presença, viu, querida? A gente vai se falando. Valeu, André. Pode ser que aconteça a qualquer momento, então se você ainda estiver no ar, a gente volta aqui, estamos de olho aí para trazer essa notícia assim que sair a contratação do Paquetá definitivamente pelo Flamengo. Um beijo. Beijo, obrigado, Monique Danello, recebendo os aplausos do nosso auditório. Muito bom, muito bom, muito bom. Tinha uma aqui. O cara até mandou um cascaio pra nós pra falar. Foi o Milton. Porque ele tá explicando aqui, né? Se você consegue esse 1% de desconto que você vai ganhar investindo o mesmo valor pelo mesmo período que você vai dividir e tal. Eu sei, o Milton, que a conta é essa. Eu tenho impressão nos cálculos financeiros que você ter 1% de desconto e poder dividir o negócio em 6 meses, que vale a pena você dividir. Mas tem que fazer as contas. No final é isso mesmo. No final é isso. Tem que fazer as contas para saber se vale a pena pagar à vista ou não. É isso. Olha aqui, ó. Então, cara, eu sei que tem muitas opiniões aqui que elas são baseadas no clubismo e na rivalidade e tal. E na polaridade. Nessa polarização maluca que a gente vive hoje, Arthurito Quesada. Então, a gente precisa dar um belo desconto quando a gente lê os comentários. Porque tem muita gente que trata o Paquetá como se ele fosse um jogador qualquer. Ele definitivamente não é. Ah, André, mas ele seria um 10, vamos lá, um cara pra mudar a história de um clube, ele seria um Zico, seria um... Não, ele não é isso, até porque hoje no futebol é difícil você encontrar um jogador desse. Mas ele é diferente, cara. Ele é diferente e se eu tivesse a grana, eu contrataria. Bom dia, Arthurito, tudo bem? Bom dia pra você. Quase que o vento me levou aqui embora, que você não percebeu. Não percebi o que estava acontecendo. Bateu uma rajada. Você já sofreu com rajadas de vento? E aí Não. Não, e aí o meu equipamento foi indo. Eu tive que segurar aqui. Quer dizer, você sofreu uma rajada e quase perdeu o equipamento. Exatamente. Entendi. Acontece às vezes, nas melhores casas, nas melhores famílias, nos melhores correspondentes, às vezes acontece. Mas você estava falando do Paquetá aí, eu acho que faz ainda mais sentido, tudo bem, valores e o jogador que é e tal, mas faz ainda mais sentido porque é o Flamengo, né? Porque o Flamengo e o Paquetá, os dois têm uma relação de muito tempo. Talvez se fosse outra equipe com dinheiro, o Palmeiras fazendo esse investimento, por exemplo, não faria tanto sentido quanto é o Flamengo. E depois de tudo que o Paquetá passou, talvez seja o Flamengo realmente que vai trazer para ele a felicidade de jogar futebol novamente, né? E é aquilo, né? O Romário disse isso recentemente. Entre você jogar no West Ham, na Inglaterra, provavelmente nunca vai bater campeão inglês, nunca vai bater campeão de uma Liga dos Campeões, e de repente jogar num Flamengo no Brasil, muda tudo, né? Eu tava vendo um corte do Romário. Hoje, nem sei quando foi a entrevista, nem sei pra quem que foi, eu só vi um cortezinho. E o Romário falando, se sou eu, no meu tempo, com a grana que o futebol brasileiro paga hoje, se viesse um time de 8ª, 9ª colocação da Premier pra me contratar, eu não ia. Não ia. E aí é uma decisão muito individual mesmo, porque às vezes o cara tem o sonho de morar na Europa, de pensar
numa ida para um 8º, 9º colocado na Inglaterra como uma escala para algo maior e tal. Mas tem gente que não tem essa ambição de sair do país, ou já pensa que, pô, só vou sair se for para um Real Madrid, se for para um Barcelona e tal. Então aí é muito individual, Mas hoje o futebol brasileiro paga valores que são realmente só para você ter uma equiparáveis. A maior contratação do Benfica na história, né, comparando com o futebol português, que tem essa briguinha no Twitter, né? Brasil-Portugal muitas vezes, e teve muito no Mundial de Clubes do ano passado. Comparando com a maior contratação da história do Benfica, o Benfica pagou no Richard Hughes na casa dos 30 milhões de euros. Essa é a maior contratação da história de um clube português. O Flamengo pagaria 15 milhões de euros a mais para a sua maior contratação na história, que seria a maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Nesses moldes a gente pode colocar dessa forma. Enfim, realmente... Não é só uma contratação. E ela pode dar errado, tá? Porque no futebol, às vezes, essas coisas acontecem. Pode ser que o Paquetá não renda o que é o esperado. Mas é um marco no futebol brasileiro, um statement, né? De que agora a gente pode competir até mesmo com o euro do jeito que tá. Né? Isso é importante também para a gente olhar para dentro e ver a competitividade dos grandes clubes. E a gente tá vendo isso acontecer, né? Passo a passo. O Brasil passou a repatriar jogadores já em final de carreira, aí passou a ser não então final de carreira sim, aí passou a ser jogador aqui que era uma oportunidade, agora passou a não ser assim, e a contratação do Paquetá, ela é mais um degrau importante, não do futebol brasileiro, isso eu vivo falando aqui, mas do Flamengo. De um Palmeiras que de repente fez isso com um Vitor Roque e tal, de um Cruzeiro que fez isso com o Gerson, ainda é pontual de alguns clubes que tem poder. Não é o futebol brasileiro de uma forma geral, mas são alguns clubes que realmente são diferenciados. Arthurito, você tá em Barcelona, né? Sim, senhor. Estou em Barcelona. Sim. Ontem o voo saiu no horário certinho, tudo bacaninha, né? Tudo bacaninha, tá rolando, mas eu avisei aqui, numas tempestades e tal, o avião deu uma chacoalhada, mas eu tava dormindo, então só acordei assustado e cheguei aqui.